Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu me chamo João Pedro Melo e eu falo sobre investimento em ações boas pagadoras de dividendos. O tema do vídeo de hoje é mostrar para vocês qual o melhor caminho para você começar a investir em ações. Que tipo de empresa, que tipo de ação pode ser o melhor para você botar o pezinho ali nesse mundo da renda variável. Então se você gostou desse tema, fica aí até o final que o conteúdo tá animal. Bom, se você está começando ou pensando em começar a investir em ações, é natural que você tenha um negócio chamado medo. Eu tive muito isso no meu início e eu sei como é a sensação de você mandar o dinheiro para a corretora, de você comprar uma ação às vezes, e você pensar, pô, eu estou arriscando todo o meu patrimônio, estou arriscando o dinheiro que eu poupei, fruto do meu trabalho duro, em uma coisa que eu não sei direito como é que funciona. Eu sei como é que é isso. E normalmente existem vários tipos de ações, vários tipos de empresas, né? Porque as ações elas nada mais são do que pedacinhos bem pequenininhos de uma empresa. É como se uma empresa fosse uma pizza e você fatiasse ela em vários pedaços. Cada pedaço é uma ação. É mais ou menos assim que funciona a bolsa de valores e ali você compra e vende ações de empresas, talvez as maiores do Brasil. Porque para uma empresa ter as suas ações listadas é preciso que ela tenha já determinado tamanho, a capacidade de arcar com esses custos para fazer o seu IPO, que seria entrar na bolsa, dentre muitos outros fatores. Então, quando você está começando a investir na renda variável, eu gosto sempre de falar para o pessoal o seguinte: existe um tipo de empresa que elas são mais maduras, mais consolidadas, elas têm um tamanho maior naturalmente, têm uma posição no mercado que elas atuam mais consolidada, posição às vezes até de liderança. São empresas já lucrativas, com pouco endividamento, já têm um bom histórico de crescimento. E essas empresas são as que eu sempre falo por aqui, são as boas pagadoras de dividendos. Tá, João, mas por que essas empresas elas são dessa forma e as outras não são? Bom, normalmente a gente pode distribuir as empresas em dois tipos principais, assim, as empresas que estão em crescimento e as empresas que já são mais maduras, né? As empresas que estão em crescimento são aquelas que estão começando por agora, ainda não têm um negócio muito validado pelo mercado, não têm um tamanho muito grande, elas têm mais interesse em, a partir dos lucros e receitas delas, reter aquele dinheiro de forma como ela possa crescer no futuro. Ou seja, por exemplo, imagine que você vai abrir uma cafeteria. Você vai abrir uma cafeteria e você lá começou o seu negócio, começou a ter receita, recentemente começou a ter lucros e tudo mais. É mais interessante você pegar esse lucro e você reinvestir no seu negócio para que você possa aumentar a sua gama de produtos, para que você possa atender melhor os seus clientes, para que você possa abrir uma filial, talvez, alguma coisa do tipo, contratar mais funcionários para te ajudar. E é assim que as empresas funcionam na bolsa também, porque elas são empresas físicas, como você conhece. Então, se uma empresa está muito no início da sua jornada, acaba sendo mais interessante ela pegar todos os lucros dela e ficar reinvestindo de forma a ela expandir o negócio dela. Só que agora pense em outro caso. Pense que essa empresa ela já se expandiu, ela já tem um tamanho robusto. Ou seja, ela já tem uma posição consolidada, todo mundo já conhece essa empresa aí na cidade, ela não tem muito mais para onde crescer, ela já tem milhares de funcionários, já tem uma receita ótima, é lucrativa, pouco endividada e tudo mais. Essa empresa, talvez ela agregue mais valor para os sócios dela, que são aquelas pessoas que investiram dinheiro nela, distribuindo parte do lucro dela para eles do que reinvestindo no próprio negócio. Porque o negócio é o seguinte, ninguém entra no jogo para perder. Então a empresa ela tem duas opções no momento que ela começa a lucrar. Ou ela vai reinvestir aquele dinheiro nela mesma, ou ela vai distribuir aquele dinheiro para os seus sócios, porque ela tem que fazer um dos dois. O objetivo dela é sempre agregar valor para o sócio. E o sócio também não é bobo, ele quer que ela tome aquela decisão que vai ser mais benéfica para ele. Em determinadas ocasiões, como eu falei para vocês, se uma empresa está muito no início, é mais interessante ela reinvestir, porque assim ela vai aumentar as receitas dela, vai aumentar os lucros dela, vai aumentar a participação de mercado dela, dentre outros milhares de benefícios em expandir o negócio. Por outro lado, se a empresa já tem um tamanho significativo, uma participação de mercado boa, já tem receitas estratosféricas, lucros excelentes,
é mais interessante para o sócio que ela agora comece a distribuir parte do lucro para ele, porque ele vai receber um montante de dinheiro que vai ser muito mais significativo do que um reinvestimento nela própria, porque talvez quando ela chegue num tamanho muito grande, é muito mais difícil ela crescer ainda mais, ela expandir ainda mais o seu negócio, ela conseguir crescer a sua receita, lucro e tudo mais. É mais fácil uma pessoa que ganha R$1.000 por mês dobrar a sua receita e começar a ganhar 2.000 do que uma pessoa que ganha R$1 milhão por mês dobrar a sua receita e começar a ganhar 2 milhões, não é mesmo? É o mesmo pensamento em relação às empresas. Então, o que eu quero dizer depois de fazer todo esse contexto? Basicamente, as empresas que estão em um tamanho maior, elas optam por distribuir parte dos seus lucros para os seus sócios. E essas empresas são aquelas que eu chamo de boas pagadoras de dividendos. São aquelas empresas que, quando você compra ações dela e, consequentemente, se torna sócio, provavelmente parte do lucro dela ela vai distribuir para você. Normalmente mais de 40%, 50% certamente ela vai destinar para os seus sócios. Porque para ela não é muito mais interessante ficar reinvestindo aquele dinheiro nela mesma. Mas a grande sacada é que elas são... Por que elas são empresas melhores para quem está começando a investir em renda variável, em ações? Porque essas empresas, como eu disse anteriormente, elas já têm um tamanho robusto, elas já têm uma posição de mercado consolidada, elas já têm uma participação de mercado forte, algumas até são líderes de setor, já são empresas que têm lucros exorbitantes, têm pouco endividamento, elas já não têm muito mais para onde ir. E agora eu te pergunto, qual é a chance de uma empresa grande dessa dar errado, principalmente quando a gente compara com uma empresa que está em crescimento? Qual é a maior chance que uma empresa tem de dar errado? É quando ela está no início ou quando ela já tem o seu produto validado, já tem um tamanho grande, todo mundo já conhece ela já é lucrativa, já é pouco endividada, já tem uma baita participação ali no mercado? Muito provavelmente você deve estar pensando que a empresa que está em crescimento, que está começando agora, tem muito mais chances de dar errado. Porque o produto, o serviço dela ainda não foi validado pelo mercado, a gente não sabe se aquele negócio vai dar certo e tudo mais. E as empresas boas pagadoras de dividendos estão justamente do lado contrário. Já são empresas grandes, já são empresas lucrativas. Então a chance de acontecer algo de ruim com elas, ou você fazer um investimento ruim, ou perder muito dinheiro, vai ser muito menor do que você investir numa empresa que está em crescimento. Essa é a forma que eu penso, entendeu? E por isso que eu falo que essas boas pagadoras de dividendos são a melhor opção para quem está começando a investir em renda variável. Por causa do tamanho delas, da lucratividade delas, do baixo endividamento delas. Tá, João, agora tu me falou um monte de coisa, mas você ainda não deu nenhum exemplo. Me dá um exemplo aí, eu sei que isso não é uma recomendação de investimento, obviamente, porque a gente não faz isso por aqui. Só que eu queria um exemplo para eu ter mais ou menos como estudar, entendeu? Para eu saber mais ou menos que tipo de empresa se encaixa nesse exemplo aí de boas pagadoras de dividendos. Bom, vou te mostrar algumas empresas. A primeira que logo me vem na cabeça, que você com certeza conhece também, é o Banco Itaú. O Banco Itaú ele tem um histórico de lucros invejável. O Banco Itaú tem uma receita de 20, 30 bilhões de reais por ano. Lucros muito bilionários. É uma empresa que dificilmente vai quebrar, não tem dívida por ser um banco também. É uma empresa que tem uma participação gigante de mercado, tem 55, 60 mil clientes espalhados pelo Brasil. Banco Itaú é uma delas. A segunda que eu tenho aqui na cabeça é uma empresa chamada Engie. A Engie é uma empresa do setor elétrico. Ela presta serviços de geração, transmissão e distribuição e comercialização de energia. Mas ela é a maior geradora privada de energia do nosso país. Então é uma empresa que, além de não ter influência do governo nas ações dela, ela ainda é a maior geradora privada do nosso país, também tem receitas e lucros estratosféricos. Outra empresa de seguros agora, a Porto Seguro, por exemplo, é uma empresa também que está com a dívida zerada, tem um caixa muito grande, quase 10 bilhões de reais, uma empresa aí que apresenta lucros e crescimento nos últimos 10 anos.
Então, essas empresas elas já têm um tamanho de mercado muito interessante que faz com que elas se tornem boas pagadoras de dividendos. Uma parte desse lucro, obviamente, elas vão talvez destinar para começar a reinvestir no negócio, crescer mais um pouco, mas a maior parte do lucro, muito provavelmente, vai ser distribuído para os seus acionistas, vulgo sócios. Então, pessoal, basicamente é isso que eu tinha para falar aqui para vocês. Dei um exemplo de empresas, mostrei para vocês qual eu acredito ser o melhor caminho para você começar a investir em ações. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, gostou desse conteúdo, por favor, deixe o seu like aqui, se inscreva no meu canal. Se você quer dar uma sugestão de vídeo, alguma coisa que você queira ver por aqui, coloque nos comentários também, que eu estou sempre lendo, sempre tentando trazer o melhor possível aqui para vocês. Então eu agradeço muito a sua participação, te desejo um bom resto de dia, um bom resto de noite, um bom resto de tarde, seja lá qual hora você esteja assistindo esse vídeo. Um grande abraço e tchau!